não vai dar. Eu posso. Tá, vai. Tá Posso bom ficar um demais. pouco mais para trás. Tá bom assim, né? Tá Tá bom, bom, Diego, tá tá bom, bom. tá bom. Rapaz, olha, o Diego vai estar com a gente. Tudo bem, pessoal? No gramado em que a luta o aguarda. Fala, porcada. Fala aqui. Pode falar à vontade. Se possível, não xinga a gente, tá bom? Se Deixa o possível. like, se inscreva no canal, faça isso, certo? Se inscreva, mande o conteúdo para todo mundo que você conhece. O Marada, o nosso querido Diego Marada, é o Maradona do jornalismo. A gente tem esse quadro aqui, terça e quinta, MM no Mundial. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar com a gente lá, ele vai cobrir o Mundial para Trivela, mas vai fazer uma live por dia no pré-jogo, uma live por dia na fase de grupos, que ele não sabe se vai ficar até o final, nem nós Tomara. sabemos de nada. Tomara, tomara. Mas por enquanto o que a gente está combinando é isso. Nós vamos ter o Diário do Mundial com o Marada. Então, se você quiser contribuir para ajudar o Marada lá, ajudar o canal, né? É diegoiuatalima@gmail.com, tá bom? Esse é o Pix dele. Eu vou deixar rodando aqui enquanto a gente fala de uma atuação quase perfeita ontem, né, no Beira-Rio. Cara, o Inter não perdia em casa desde dezembro. O Inter era o único time invicto no mundo das principais ligas. A vitória foi gigante. Eu quero te ouvir porque eu fui dormir feliz, feito um bebê. Aliás, deu sorte. Eu pedi para a galera desarmar, fumar o cachimbo da paz. Maresia, sem maresia. Acho que a galera tá mais calma, tomando um chazinho de erva cidreira. Eu não tenho mais idade para esse negócio aí do Gabriel Pensador, mas vamos nessa. Vamos com calma. As coisas estão entrando no eixo, estão entrando bonito no eixo. Fala, Diego. Nossa, até eu assisti ao pós-jogo, né? O seu pós-jogo. E vi ali você fazer esse apelo para todo mundo acalmar, baixar a fervura, baixar a bola. E acho que o sentimento é esse mesmo, geral do palmeirense hoje. Desde ontem tenho falado nos grupos, enfim, tenho visto que realmente a sensação é essa. E sabe por quê, Márcio? Porque o torcedor palmeirense é muito engajado em redes sociais, primeiro ponto. E é um torcedor que, até por causa do Abel, aprendeu a avaliar futebol de uma maneira diferente. É um torcedor que, na média, entende um pouco mais do jogo e passou a exigir, além do resultado, passou a exigir bom futebol. E o que o Palmeiras fez contra o Corinthians e contra o Internacional foi jogar um bom futebol. Eu acho que o que tranquiliza o Palmeiras em cima de tudo é claro, o resultado ele é fundamental, o resultado ele traz a tranquilidade, inclusive matemática necessária, mas o bom futebol acho que é o que traz a calma. Eu acho que é o que traz assim, porque você olha para o Palmeiras, você vê uma evolução. Você vê um time jogando bola, você vê um time que sabe alternar momentos no jogo. Enquanto o Internacional foi exatamente isso, né? Um time que conseguiu fazer o seu gol, fez o primeiro tempo muito melhor do que o do Inter, muito melhor do que o do Inter, e fez um segundo tempo que, a partir do momento em que fez o gol, né, aí teve que aguentar a pressão do Inter. Mesmo assim, o Everton teve que fazer uma defesa importante, um jogo importantíssima, né, mas teve que fazer ali aquela defesa. E de resto, o Internacional, por mais que tenha batido a gol quase igual ao Palmeiras, o Palmeiras chutou mais vezes que o Inter ainda, mas o Palmeiras foi superior ao Inter dentro da proposta de jogo, né? Achei muito legal você falar isso da posse de bola, né? Que era algo que ainda é visto por muita gente como um parâmetro de jogou bem ou jogou mal, e não é assim que funciona. Você ter a bola por 70% do tempo e não saber o que fazer com ela, a gente já viu o Palmeiras fazer isso muitas vezes, com outros treinadores em especial, né? Com o Abel, historicamente, o Palmeiras tem a posse de bola ou abaixo ou muito parecida, muito parelha com o seu adversário, mas é uma escolha, é um jeito de jogar, é uma estratégia de jogo. O Palmeiras é um time que é muito forte, é um time que é muito bom na transição, sempre foi. Desde todos os elencos do Abel, desde 2020, tinham essa característica. E agora, e até, mais uma vez, vou falar isso e falo isso com todo respeito à história, né, do Rafael Veiga. Mas a saída do Veiga, o Veiga está fazendo zero falta. E não é porque ele é ruim, e não é porque ele é um mau jogador, e não é porque ele acabou o futebol, é porque a característica dele casa menos com a característica dos demais jogadores do elenco. Você tem um elenco hoje que a maneira como o Abel escalou o time, né, foi quase um 4-2-4. Não foi,
mas é quase o 4-2-4 em que sentido? Você tem os jogadores de ataque variando bastante de lado. O Estevão jogou nos dois lados do campo, o Felipe jogou mais do lado do direito, mas o Estevão principalmente, o Vitor Roque se mexeram bastante, achei muito legal isso. Enfim, Massa, acho que tá todo mundo um pouco mais calmo porque o Palmeiras tá se ajudando, né? O Palmeiras está fazendo a parte dele. Nessa maratona maluca de abril, o Palmeiras se mantém em 100% de aproveitamento, 2 vitórias na Libertadores, 3 vitórias no Brasileiro, né? O Palmeiras praticamente pode descartar um dos resultados agora contra Fortaleza fora e Bahia em casa, e pode descartar o resultado contra o Bolívar, porque perder para o Bolívar na altitude é uma coisa esperável. Então, se isso vier também, não gera desespero. E tudo isso tem a ver com o bom futebol que o Palmeiras está jogando. Né? O palmeirense ele se tornou um cara exigente também nessa parte de fazer uma boa apresentação dentro das propostas. Né? E acho que contra o Inter o Palmeiras fez, é o que você falou no seu pós-jogo, e o que você falou aqui na nossa introdução, foi uma vitória gigante, gigante. Às vezes a gente, às vezes, nos pontos corridos, a gente ainda tem aquele negócio da decisão, né? A final. Então, fala assim, pô, final antecipada em quarta rodada? Você jogar contra o Inter lá na quarta rodada, um time que é postulante ao título, é uma espécie de final antecipada. Ah, mas não é o Flamengo. Tudo bem, mas o Inter também é postulante ao título, também é um adversário importante. E o resultado que o Palmeiras conseguiu não é à toa, que é a sexta vez que ganha lá na história, né, Márcio? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que os times que vão brigar para ser campeão dificilmente vão ganhar do Inter lá. Sim, Bom, o Flamengo não ganhou do Inter na sua casa. Por isso que exato. a vitória é muito grande. É claro que isso tem que confirmar, tem que jogar com Fortaleza, com Bahia. É claro que isso é uma construção de 38 rodadas, mas é um início muito bom para quem vai jogar o Mundial e para quem pode chegar ali antes da parada com calma, com tranquilidade, estando no G4, talvez em segundo, ou primeiro, ou terceiro, ali pertinho do líder. É isso, o sprint final vai ser depois, Sim. certo? Vai ser na terceira quinzena de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, só vai parar em dezembro. Agora, Uhum. eu digo para você, melhorou muito a qualidade do elenco, cara. Melhorou Sim. muito a qualidade do elenco. Você vê as trocas, é bom ver Aníbal recuperado, jogou Sim. bem, Jogou sabe? bem. Jogou bem, cara. Agora o Emiliano tem outro passe, né? Você vê que ele já tem o domínio orientado, ele entra, ele deu uma virada de bola ali, é um jogador. Agora tem características diferentes, são cinco. Rios, borbolético, Rios, é isso que eu peço a você. Seriedade, entendeu? Altivez, ficar ligado. Ele deu uma vacilada no primeiro tempo, ainda numa bola lá que acabou gerando um escanteio, que ele estava com o corpo mole. Ele ainda dá uma. Mas tudo bem, vambora, cara. Não teve ninguém. O Alan entrou muito bem. Cara, Entrou muito bem. ó, do time que jogou ontem, o Everton salvou o time no final, certo? O Gomes jogou bem, dentro da postura dele. O Giai, para mim, foi o melhor em campo. A melhor atuação do Giai com a camisa do Palmeiras. O Foi sem dúvida. Mikael, o Mikael tem horas que ele é meio estabanado, mas ele rebate, ele foi bem, sem brincar. Piquerez foi correto, o Aníbal foi bem, o Rios foi bem, o Estevão ainda. Menino, olha só. Se você tocar um pouquinho mais a bola, quando driblar o primeiro, vai fluir mais o seu jogo. Vitor Roque deu várias opções, né? Ele faz o trabalho do limpador de para-brisa, do lado esquerdo, do lado direito, ele dá a opção. Felipe Anderson é um monstro, cara. Ele jogou muita bola, sabe, o Diego? E os Sim. caras que entraram também entraram bem. O Paulinho entrou lá no final e tal, mas eu gostei muito da entrada do Fux, do Vitor, a entrada do Fux foi bem. O Alan e também o Paulinho, que entrou ali um pouco meio abaixo ainda, mais um pouquinho ele vai equilibrar. Agora, Facundito me lembra o Ney, cara. Ele corre Sim. o tempo todo. Ele é Todo, todo. serelepe, não é não, cara? Ele é um cara que realmente ele tem nesse esquema de futebol em que você tem que jogar o tempo todo, né? Que se você não é o Messi, você não pode jogar andando nunca, porque o Messi joga andando, né? Se você reparar, desde o Barcelona, ele joga andando, ele não marca ninguém, mas ele é o Messi, né? Agora, se você não é o Messi, você tem que correr, você tem que se entregar, e o Facundo, ele é um cara que se entrega muito, né? O algoritmo do Instagram, ele começa a entregar coisas, às vezes você vai na pesquisa lá, né? Ele entrega coisas aleatórias que tem a ver com o teu histórico de quem você segue, dos vídeos que você vê, né? Enfim.
E aí me entregou um vídeo de um analista de desempenho da Premier League. Não, ele não trabalha para a Premier League, mas ele é um analista de desempenho que analisa a Premier League. E o tema da reportagem dele no Instagram era o Palmeiras. Falando que era um time que vai surpreender, que falou do Vitor Roque, falou do Paulinho, falou da manutenção dos caras como o Veiga, como o Gomes, sei lá, e falou do Facundo, que era um cara que se esperava que o próximo time dele fosse na Europa, e não no Brasil, né? Ele sairia da MLS, Penharol, MLS, Europa. Não se imaginava que ele viria para cá. E ele veio para cá. E tá muito claro por que o Palmeiras foi atrás dele. É isso que você falou, ele é um jogador muito, que se entrega demais, muito dedicado na parte da marcação, muito dedicado na composição tática, né? É um tipo de jogo muito inteligente da parte dele. Gosto da comparação com o Ney, que embora não tenha visto jogar, conheço bem a história. Conheci o Ney pessoalmente também, que é um cara sensacional. Gente finíssima, desse tamanhozinho assim, ó, nem parece que é jogador de futebol. Baixinho, gente muito boa. E, enfim, é, é alentador ver isso que você falou, do elenco tá muito forte, né? O Giai, a minha matéria da Trivela, que até queria recomendar para quem puder acessar, fala justamente sobre isso, né? O título que eu fiz, eu vou até achar aqui, porque ela ficou boa essa matéria. O título ficou bem legal. Porque o Palmeiras supera um trauma histórico, né? Que é ganhar do Internacional fora, e com uma ressurreição. Essa ressurreição é o Giai. O Giai ficou escanteado o ano inteiro. Ele tem 8 jogos na temporada, acho que é o terceiro jogo dele como titular só no ano. Ele chegou a ficar fora do banco em alguns momentos, né? A gente até falou sobre isso no último programa, né? Que até inventaram um migué, que ele estava com o tornozelo, embora ele nunca tenha aparecido na lista dos lesionados, que a assessoria de imprensa manda. O Abel tirou ele de um jogo e falou que era tornozelo dele. E não era, né? Não era tornozelo, era questão de realmente alguma adaptação física ou técnica que ele tinha que fazer ali. E o título ficou esse: Palmeiras supera trauma histórico contra o Inter e chega à quinta vitória com uma ressurreição. A ressurreição é o Giai. Então, era uma posição em que o Palmeiras tinha 2 veteranos para se revezarem, eles não jogam, né? Eles se machucam o tempo todo. E aí ficou aquele negócio: temos lateral? Não temos lateral? Temos. O Giai é um lateral, todo mundo que está entrando está jogando bem, todo mundo resolveu, parece que, melhorar individualmente. O Estevão, curiosamente, né, que é o jogador mais técnico desse grupo, é quem está mais devendo na parte ofensiva, e não que ele esteja jogando mal, mas é que a gente já viu ele jogar muito bem. Então a gente sabe que a entrega do Estevão não é essa. Mas quando a gente para pensar, né, em como o Palmeiras terminou no passado, quais eram as opções que tinha no banco, e como esses caras entravam, putz, é um alento, assim, eu não tenho nada contra o Rony pessoalmente, né? Mas, pô, ele não ser uma das opções para mudar o jogo é muito interessante. Não tem nada contra o Ah, Flaco é demais. Os pessoalmente. outros têm mais qualidade, né? Os Exato, é outros aquele têm mais negócio. qualidade. É isso, é O Palmeiras simples, não é, subiu o pessoal? patamar, né? Exatamente. O Palmeiras subiu o patamar do seu jogo. Assim como não tenho É. nada contra o Veiga, muito pelo contrário. Acho que o jogador tá no top 20 jogadores mais importantes da história do Sim. clube. Só que, bicho, Agora, nesse tudo momento a bem. característica dele não Tem, encaixa. beleza, mas ele pode ajudar. Ninguém Sim, nasceu com a cadeira lá. Eu jogo porque eu sou João. exatamente. Calma, Exato. pô. O cara é um jogador importante, boa Importantíssimo. Vai técnica, jogar muito ainda esse entendeu? ano. Vai, porque tem muito jogo, Diego. Sim, Agora sim. tem Fortaleza lá em cima, depois o Bahia no Allianz. Eu queria ver o Allianz lotado, sem briga, apoiando o time. A direção, baixa um pouco o preço, sabe? Deixa o Allianz lotar. Vamos Eu acho recuperar essa que estirpe. baixa um pouco o preço e baixa um pouco a guarda também. Eu acho que Sabe? eu entendo essa diretoria ter ficado em treta com a uniformizada, com a Mancha, Hum. enfim, né? Depois de tudo que a Mancha fez também, é difícil defender a Mancha Verde, né? O que não é entidade, mas o que membros da sua cúpula fizeram lá com a emboscada do Cruzeiro, inclusive eles não estão presos à toa, né? É difícil defender a Mancha Verde, mas seria hora realmente de todo mundo tentar uma baixada nessa fervura aí, sabe? Porque, cara, Isso. Vamos, não, vamos. cara, perdeu pro Corinthians? Perdeu pro Corinthians. Legal, o Corinthians vai ganhar mais o que esse ano? Eu acho que mais nada. E o Palmeiras tá aí para favorito para brasileiro, favorito para Copa do Brasil, para Libertadores, para passar de fase no Mundial, quer dizer, tipo, acabou. É olhar para frente porque a perspectiva é muito boa. A perspectiva é muito boa. Então, manter esse foco, manter olhar adiante e saber que esse time também daqui a pouco vai embarrigar de novo.
Vai ter um período para baixo, porque é natural no futebol. Futebol é um jogo da gangorra, cara. Você uma hora tá em cima, Ô, outra hora você tá Diego, embaixo. Diga lá. cara, olha que coisa grande, hein? Nos últimos 100 jogos, o Palmeiras perdeu 15 vezes. Então, O cara, é um Palmeiras não absurdo. perde fora de casa. Olha que coisa louca, hein? O Palmeiras não perde fora de casa há 18 jogos, desde setembro do ano passado em Curitiba. Cara, não é absolutamente possível que as pessoas não vejam capacidade na comissão, no treinador, mesmo com tudo que aconteceu ano passado. Não é É possível. grande, cara. O trabalho é muito bom, o trabalho é grande e a gente tem que de fato acalmar, respirar, entender que o jogo lá na Bolívia pode ser que pinte uma derrota, faz parte, é natural. Jogar lá não é fácil, entendeu? Vamos com calma. Qual seria a sua estratégia? A minha é: quem tiver 100% joga contra o Fortaleza e contra o Bolívar vai jogar o Nicolinha Rachop, vai jogar o Serafim Del Grande, o Mustafa. Põe todo mundo para correr na altitude lá, o que der, e deixa a galera pensando aqui no jogo contra o Bahia, 4 ou 5, né? Põe os jovens, Luiz, Thales, Alan. Vamos correr lá na altitude. Eu faria essa estratégia. E você? E você que está vendo a gente, o que faria para a sequência? Deixa o like, se inscreve no canal. Quero te ouvir, Diego, para a gente encerrar o nosso MM desta quinta-feira. É quinta-feira santa, né? Que fala, é Quinta-feira isso? Santa. Então, Certo, beleza. eu estudei em colégio católico bastante tempo, embora não seja católico, né? Eu tinha bolsa de estudos lá, porque minha mãe era professora lá. Era um dos Uhum. melhores colégios de Perdizes, era caríssimo na época Santa Marcelina, e aí eu rezava até o Pai Nosso ao contrário, se preciso fosse, para estudar lá. Então eu aprendi muito da Páscoa, da religião católica, né? E é engraçado que amanhã é quinta-feira santa e só é feriado para instituições católicas, né? O Santa Marcelina, Amanhã que foi o não, meu hoje. colégio, hoje, perdão. Só instituições católicas. Amanhã é para todo mundo, né? Sexta-feira santa é para geral. E domingo Isso. também. Mas a quinta e o sábado são meio que emendas, assim, né? E quanto à estratégia, nossa, eu concordo contigo, cara. Agora é administrar e dosar, como eu falei no início dessa nossa conversa. O Palmeiras já venceu a maratona de abril. O Palmeiras somou 9 pontos dos 15 que vai disputar no Brasileiro, o Palmeiras já somou 9. Então, se o Palmeiras conseguir um empate nos dois que faltam, matematicamente falando, o Palmeiras já fez 10, que dá uma média de 2 pontos por jogo jogado, que é uma média aceitável. Ponto. Então, o Palmeiras, se conseguir um empate, já fez o esperado. Se o Palmeiras conseguir uma vitória, já ultrapassou. Então, eu acredito que enfim, é uma questão de administrar mesmo. Eu acredito, Massa, até por conta da questão da altitude, de ser um lugar que os outros times do grupo também não vão conseguir um bom resultado, de talvez esse jogo fazer uma administração boa do elenco e colocar para jogar quem tiver realmente 100% de capacidade Isso. física. É Acho isso, cara, porque que é o é um pulmão. jogo, exato, é um jogo assim, perdível. Pô, perdeu pro Bolívar lá, tá bom, tá ok, beleza, é o Não, ele já esperado. fez 6 pontos no primeiro turno da Libertadores. Se você vai, Exatamente, arranca cara. um pontinho lá, fica perfeito. 7, você fica a 2 vitórias de classificar em primeiro, podendo até se classificar com 4 pontos, indo a 11 em segundo. Tá tudo bem, cara, tá tudo bem mesmo. Eu Eu acho o vi. brasileiro nesse momento mais legal para você sair para o Mundial com calma. É isso também. Vi os jogos que faltam agora, né? Fortaleza. Vi o Fortaleza contra o Inter, é um time. Bom, é o time do Voivoda, né? Então é um time arrumado, é um time, mas também não é um time que está vivendo seu grande momento, não, pelo Não contrário. tá, não. Os dois times, o Palmeiras e o Fortaleza, que são os times com os técnicos mais longevos, deram uma queda ao mesmo tempo, mas o Palmeiras já conseguiu voltar, Fortaleza não tirou a cabeça da água ainda. Então é um Palmeiras ir lá arrancar um empate, arrancar uma vitória, mesmo dosando é possível, e o Bahia em casa, a mesma coisa. Mesmo dosando forças, mesmo administrando, acho que é totalmente possível conseguir a vitória. E cara, o Palmeiras tem esse elenco absurdamente grande, o Palmeiras tem esse elenco super qualificado justamente para isso. Para nas horas que você precisa, você poder rodar, você poder tirar o Estevão e colocar o Maurício, você poder tirar o Vitor Roque e colocar o Flaco, você colocar o Paulinho para jogar mais, né, do Facundo de repente, você alternar entre o M. Martinez, o Rios e o Aníbal, que está de volta,
O Alan entrou muito bem, conforme você estava falando do teu pós-jogo também, eu também concordo, entrou muito bem, entrou muito ligado. Cara, o Palmeiras tem muitas opções hoje. O Palmeiras está um time com muitas opções, está muito mais equilibrado, tem muito menos jogadores que, não vou falar que estão ali de favor, mas estão ali de gratidão, né? Tem muito jogador que ficou no Palmeiras além do necessário por questão de gratidão. Hoje não tem mais essas peças. Ninguém está no Palmeiras hoje por gratidão. Todo mundo que está ali porque realmente está podendo entregar o melhor. Acho que a exceção é o Rafael Veiga, mas é porque ele é um cara muito acima da curva ao longo dessa história do Abel no Palmeiras. Um cara muito importante, o Palmeiras não poderia prescindir dele, mas ele também, assim, se arrebentou no momento em que acabou sendo produtivo para o Palmeiras, porque o Palmeiras conseguiu achar uma maneira de jogar. Felipe Anderson, outro atleta em relação ao que apresentou. O Aníbal voltou, que a gente está falando agora. O Piquerez não cai o nível do Piquerez. É impressionante como esse cara está sempre jogando bola. É um cavalo, né? Não para um segundo. Jogador muito forte, muito diferente. Que também melhorou no Palmeiras, né? Ele era mais cintura dura quando chegou. Hoje é um cara muito mais. Né? Ele cresceu, evoluiu no Palmeiras. E o Mikael também estou contigo, Massa. Acho que ele é um cara um pouco estabanado ali. Mas é um cara que, cara, não compromete, não. Joga sério, tira as bolas que precisa tirar. Agora, o Fux é melhor que ele. O Bruno Fux é melhor que ele, isso não resta dúvida. É um cara que está mais, assim, mais qualificado, né? Mas os dois entram também, jogam muito bem. Gostaria de ter o Murilo de volta. Acho que o Murilo realmente, jogando bem, ele é melhor que os demais. E é isso, Massa. Neste momento, o Palmeiras vive um momento de alta no seu ano. De alta, perfeito, perfeito. É isso aí. Feliz ano novo, porcada. Muito bem. Diego Iwata Lima, um abraço. Você tenha muita paz aí no Ó, feriado. quero Oi. agradecer as pessoas que me seguiram, tanto no Twitter quanto no Instagram, foi porque eu falei aqui. Então procurem lá. No Twitter, Diego Marada, no Instagram, Diego underline Iwata. Tem um Iwata underline Marada lá também, mas é pessoal, é para família, para gente que eu conheço. O de trabalho, que é o que interessa para vocês aqui, é Diego underline Iwata no Instagram, que é o mesmo nick do. Nick, agora fui longe. É a mesma arroba do TikTok. Nick e TikTok é a mesma frase, enfim. Mas é isso aí. Me sigam, contribuam aqui com Marada no Mundial. Muito obrigado a todos vocês que têm contribuído com a gente aí. O canal vai fazer um bom trabalho, muito por causa de vocês que estão ajudando a gente aí a conseguir melhorar a nossa estrutura lá. Perfeito. É isso. Então sigam o Marada aqui na Terra, no céu. Vamos embora. Um grande abraço a todos. Olha, a programação do canal é: sexta tem o Dois Toques, sábado tem a Semana do Palmeiras com a Isa, domingo tem pré e pós-jogo Palmeiras e Fortaleza. Espero vocês, deixe o like, se inscreva, muitíssimo obrigado e até mais.